Que alegria, meu irmão, que alegria, minha irmã, meu amigo que pela primeira vez está aqui conosco. É um grande privilégio a gente poder dividir esse momento com você, para que Deus possa fazer parte da sua vida, para que Deus possa interagir com você diante de toda e qualquer circunstância que o mundo queira colocar como um processo de te separar da pessoa de Deus. Jesus Cristo, ele nos mostra que tudo na vida dele tinha um propósito. Ele não veio ao mundo simplesmente para ser Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para trazer salvação. Ele veio ao mundo porque era o desígnio do Pai de dar o seu filho, seu único filho, por cada um de nós. E nesse processo de doação, nós, quando colocamos as nossas vidas nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, nós também recebemos, nós também passamos a ter um propósito. O propósito de ter uma vida eterna, de ter um lugar celestial, onde nós vamos adorar e bendizer o nome do Senhor todos os dias de nossas vidas. E assim nós vamos ter paz, vamos ter harmonia, vamos ter tranquilidade, vamos ter sabedoria e discernimento para, junto aos anjos, estarmos sempre em contato com o nosso Deus. Esse era o grande processo, esse grande propósito de Jesus, a evangelização. Levar o evangelho àquelas pessoas que estão à beira do caminho, sentadas à beira da estrada, sem força para se levantar, sem força para seguir a sua rotina, sem força para alcançar a sua meta, o seu propósito. Jesus, ele é maravilhoso. Eu sempre digo aqui que a mente de Cristo é uma coisa fantástica. Do momento que você entende todo o processo de salvação, tudo que Jesus quer fazer por você, você fica cada vez mais fortalecido, cada vez mais seguro de que Cristo é realmente o autor e consumador das nossas vidas. E quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos dele, a gente vê proezas acontecerem, seja em qualquer situação da nossa vida. Você passa a ter mais confiança, você passa a ter mais amor ao próximo e também amor próprio, você passa a ter mais domínio sobre as situações, você se torna uma pessoa mais ponderável e assim o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. E assim o Espírito Santo vai fazendo de você um evangelizador, um missionário, um evangelista, aquele que leva a palavra de Deus, aquele que fala de Jesus Cristo, aquele que mostra o amor tão lindo que Jesus teve por cada um de nós. E o amor do Pai, porque o Pai deu o seu único Filho para cada um de nós. Do momento que nós cremos nesse Jesus, nós nos aproximamos da vida eterna. E esse é o grande propósito. Nós não viemos aqui no mundo para ser um passageiro. Nós viemos aqui no mundo para ser algo diferenciado. Alguém que tenha a capacidade de levar a palavra de Deus a um presídio, a um hospital, a um orfanato, a uma clínica de recuperação, aquele que está abandonado lá nas ruas, fedendo a cachaça, fedendo a álcool, fedendo a cigarro, as coisas as quais é o convívio dele. Mas nós temos que levar a palavra de Deus a essas pessoas. Nós temos essa missão. Nós somos um missionário. Nós não viemos aqui para esquentar banco de igreja. Nós viemos aqui para ganhar almas para o reino de Deus, para desbancar toda a potestade e todo o principado que atuar na vida daquelas pessoas que estão nesse momento, num desespero tamanho, que estão querendo tirar sua própria vida, porque o inimigo está trabalhando de uma forma tão forte na vida delas, que elas perderam a esperança, elas perderam a força de viver. Mas nós temos a esperança, a força do viver, que é justamente a palavra de Deus, esse ministério tão maravilhoso que Deus deixou para cada um de nós. A partir de hoje, faça a sua oração, entregue a sua vida nas mãos de Deus, entregue tudo que você tem e passe a ser uma pessoa com o propósito de evangelizar, de ganhar almas para o reino de Deus. Você vai ver que o inimigo vai se levantar contra você. Ele não vai querer que você faça isso, mas em nome do Senhor Jesus, você é um vencedor. Nós somos vencedores.
porque Jesus venceu por nós e nos deu exemplo de vitória. Ele não se submeteu à vontade do inimigo. Ele passou por essa terra sem pecado. Por isso ele foi um vencedor. Por isso que o inimigo tem tanta raiva dele. Porque ele queria que ele pecasse antes de morrer. Porque assim o plano da salvação não seria cumprido. O plano da salvação não faria sentido. Mas Jesus, entendendo o propósito do Pai, entendendo o ministério que Deus tinha dado a ele, provou até o fim que ele veio para salvar e dar vida àqueles que estão precisando de vida. Vamos ver um exemplo na palavra de Deus, lá no capítulo 4 do livro de João, onde se relata a história da mulher de Samaria. Jesus ele estava indo, vamos ler aqui pela própria palavra, depois a gente comenta. Lá no versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria, pois uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Aí nesse momento surge o propósito de Jesus. Olha como que Jesus trabalha. Olha como que Deus usava Jesus Cristo. Ele colocou assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Naquele momento Jesus quebrou um protocolo, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Eles não tinham afinidade nenhuma. E Jesus, numa quebra de gelo da conversa, ele fala para a mulher: dá-me água para beber, porque eu tenho sede, eu estou cansado. Eu vim aqui para descansar. Mas na realidade, Jesus já tinha um propósito no coração dele, de levar a palavra de Deus àquela mulher samaritana, aquela mulher que ali estava. E aí ela fala assim para ele, no versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? Aí ele fala aqui, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então Jesus, naquele momento, ele não titubeou, ele não ficou formatando, não é por isso, não, ele foi direto no assunto. Ele falou assim: se você me conhecesse e pedisse água a mim, eu te daria a água da vida. Então, se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não tem essa experiência, esse contato, essa vida com Jesus, busque estar recebendo de Jesus essa água da vida, porque essa água da vida, ela vai mudar a tua história, ela vai mudar os teus pensamentos, ela vai mudar o rumo da sua vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele pode dizer isso para a gente, ele pode nos dar da água da vida, e essa água viva, ela há de jorrar como se fosse uma fonte dentro de nós, para que cada vez mais nós pudéssemos evangelizar, pudéssemos levar essa palavra a todas as outras pessoas. E aquela mulher, ela se tornou uma missionária depois que ela conversou com Jesus. Ela foi para a sua cidade e de lá ela falou que realmente ela conheceu quem era aquele que estava falando com ela. E os homens, as pessoas daquela cidade, correram todos para encontrar com Jesus. Então não perca essa oportunidade. Se alguém está falando com você, se o Espírito Santo está te dando essa oportunidade, corra para os braços de Jesus, abrace a Jesus, aperte Jesus no seu peito, sinta a diferença de servir a Deus e não servir a Deus. Esse é o caminho, essa é a verdade que Jesus quer de você. Que Deus te abençoe, faça de você uma pessoa diferenciada a partir do momento que você buscar beber dessa água da vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E que essa água da vida possa jorrar no coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Em nome do teu Filho amado nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, compartilhe conosco, divida esse momento conosco, clique no sininho, clique
passando essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares. Transmita, seja um missionário, seja um evangelista do Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.